Quando as pessoas me olham com toda essa pinta de bad boy, talvez elas até possam imaginar que ser malvado é muito irado, é muito descolado ou até mesmo poggers. Mas isso está muito longe de ser verdade. Inclusive, eu até me arriscaria a dizer que ser malvado, na verdade, é errado. Sim, meus amigos, por mais que o Gru seja um cara extremamente alto, descolado e sensual, eu acho que ele tá no caminho errado. E eu não aprendi isso sozinho, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que quem me ensinou isso foi o filme Meninas Malvadas. Meninas Malvadas foi inventado em 2004. Ou seja, até então, todas as meninas eram do bem. E olha só, quem poderia imaginar que a origem da maldade nas mulheres seriam dois professores de biologia, né? Por essa ninguém esperava. Enfim, vamos analisar esse filme e descobrir onde tudo começou a dar errado. Cade, que na verdade se pronuncia Cade, é uma garota que nunca pisou numa escola. Ela sempre estudou em casa. Ela tá de home office desde que ela nasceu. E isso porque os pais dela simplesmente são biólogos. E aí eles passaram a vida toda morando e estudando a savana africana enquanto eles davam aulas para sua filha Cade. Pois é, eu acho que eu também seria malvado se todos os meus professores fossem o professor de biologia, né? Mas a sorte da Cade está começando a mudar porque esta maravilhosa família acabou de se mudar de volta para os Estados Unidos e finalmente a Cade vai estudar numa escola de gente que só tem um professor de biologia. Mas, obviamente, quando a Cade chega ali na escola para começar o ensino médio dela, ela não consegue socializar com ninguém, tendo em vista que ela cresceu cercada por animais. Eu não tô nem falando dos animais africanos, tô falando dos pais dela. E pra ajudar ainda mais, logo no primeiro dia, a menina já derruba café na blusa da professora de matemática, cujo primeiro reflexo é simplesmente quase ficar pelada na frente da sala inteira. E eu sinto que isso provavelmente é ilegal. Não é porque matemática é a matéria mais sensual já inventada pelo ser humano que você pode simplesmente ficar pelado. Em seu primeiro dia, a Cade então acaba ficando completamente isolada, tendo que almoçar sozinha numa cabine do banheiro, e ainda assim ela prefere continuar indo pra escola do que voltar a ter aula com os pais dela. Mas no segundo dia, a sorte dela já começa a mudar novamente, pois ela conhece uma garota muito maneira chamada Janice, que é literalmente a junção da Avril Lavigne com a Emily, que são as duas maiores roqueiras daquela época. O filme nem tentou disfarçar. E ela também conhece o Damien, um rapaz homossexual que é gay. E os dois são muito legais, são muito gente boa, apesar deles serem considerados perdedores da escola. Aliás, a Janice explica pra Cade como funciona exatamente essa dinâmica social numa escola, porque pelo visto essa imbecil nunca viu nenhum filme adolescente desde a década de 80, né? É tudo igual. Tem o grupo dos populares, dos atletas, dos nerds, dos maconheiros e por aí vai. Muito diferente de hoje, que por algum motivo virou conservadores, comunistas e góticos. Só que naquela escola existe uma particularidade, porque as garotas populares são poderosíssimas. Inclusive elas são chamadas de poderosas. Elas praticamente comandam toda a dinâmica social daquele lugar. E segundo a própria Janice, elas são muito, mas muito malvadas mesmo. Em especial, 3 garotas. A Karen, que é uma garota extremamente burra e vagabunda. Segundo a Janice, um cara extremamente alto como eu jamais usaria tal palavreado. A Gretchen, que é a maior fofoqueira da escola. E a pior de todas elas, a mais malvada, a mais manipuladora, a mais ardilosa e a abelha rainha daquela escola, Regina George. Ela tem até nome de vilã da novela da Globo. E a Janice já alerta a Cade pra nunca se misturar com a Regina. Ela é perigosíssima. Só que acaba acontecendo exatamente aquilo que a Janice falou pra Cade não fazer. Durante o almoço, a Regina acaba convidando a Cade para se juntar às poderosas e almoçar com elas, porque ela nunca tinha visto a Cade antes e ela achou ela bem bonita, provando de uma vez por todas que a Regina George na verdade é uma garota de estatura extremamente média, porém com um coração extremamente acolhedor. A Regina fica mais interessada ainda na Cade quando ela descobre que ela nunca pisou numa escola antes, e dá pra perceber isso porque ela ainda tem brilho no olhar dela, e ela até convida formalmente a Cade a almoçar com elas durante aquela semana inteira. É a maior honra que um ser humano pode receber
depois dos meus prêmios Nick. Quando a Janice descobre isso, ela fica muito empolgada e pede pra Cade meio que espionar as poderosas por ela. A Janice quer saber tudo sobre o que elas conversam e principalmente ela quer descobrir todos os podres da Regina. E assim, eu até entendo que a Jane seja uma pessoa do rock and roll, seja mais pauleira, mas o rock and roll não é sobre isso. O rock é sobre respeitar mulheres e usar muita droga. E logo a Cade descobre que ser uma espiã não vai ser uma tarefa fácil, porque existem muitas regras que você precisa seguir pra ser uma garota. Tipo, ela só pode usar cabelo preso uma vez por semana, moletom e calça jeans é só na sexta-feira, e às quartas todo mundo tem que ir de rosa. E caras extremamente altos, como eu, jamais vão entender a dificuldade de ser uma garota. Porque nós, caras altos, só temos uma regra: se divertir de maneira woke. Mas a regra mais importante, a mais vital de todas elas, é que você nunca deve gostar de um ex-namorado da sua amiga. Principalmente se esse ex for da Regina George. Isso daí é literalmente pior do que você bater na sua própria mãe. Até porque a mãe da Cade é bióloga. Então nem é tão ruim assim. E sabe o que é pior? É exatamente isso que acontece. Não, a Cade não bate na mãe dela, infelizmente. Na verdade, a Cade acaba gostando de um rapaz chamado Aaron Samuels da sua aula de matemática. E eu entendo que matemática realmente é a matéria mais sensual do mundo. É a matéria do amor. E tudo bem que ela não sabia que o Aaron é ex da Regina. Mas dá pra realmente confiar numa menina que é filha de pais biólogos? É aquele ditado, a árvore não cai muito longe da fruta. Por sorte, a Regina é uma garota extremamente média e compreensível. E quando a Gretchen conta pra ela que a Cade tá gostando do Aaron, ela super apoia os dois ficarem juntos. Inclusive, ela diz que vai falar bem da Cade pro Aaron, pra dar aquela força. Cara, a Regina George é exatamente o que aconteceria se loiras fossem do bem. E aí, num dia, as poderosas mostram para a Cade, lá na casa da Regina, o livro do arraso, que realmente é um arraso. É um caderno todo personalizado, DIY, com trabalhos de colagens lindíssimos, em que elas pegam fotos das garotas da escola e escrevem críticas extremamente construtivas sobre elas. Tipo, fulana é uma fubanga vadia. Elas não necessariamente apresentam um melhor vocabulário, as palavras mais delicadas para fazer essas críticas, mas a intenção é boa. E o que realmente importa é que ninguém nunca vai ficar sabendo sobre esse caderno. Ele é guardado a 7 chaves. Para você ver como essas garotas são extremamente compreensíveis, elas ainda protegem as garotas da escola desse terrível segredo que elas guardam. Daí no outro dia, a Cade comete um dos maiores pecados que você pode cometer e ela finge ser burra em matemática só pra pedir ajuda do Aaron, sendo que na verdade a Cade é uma calculadora humana. Pois é, ela tá com vergonha de matemática. Como se fosse um pecado ter um bom raciocínio lógico. E assim, a verdade é que matemática é igual à altura de uma pessoa extremamente alta. Ela não pode ser definida por apenas um número. Ela vai muito além disso. É diversão, raciocínio lógico e solução de problemas. E atualmente, o meu maior problema é com essas pessoas que fingem ser ruim em alguma coisa só pra agradar os outros. Não faz o menor sentido. Quem vai viver a sua vida é você. Quem vai ter a sua carreira é você. Por isso que é bom você se cercar de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E se tecnologia for a sua praia, a Alura, a maior escola de tecnologia de todos os tempos, tem tudo pra você. Inclusive, tem uma comunidade exclusiva com alunos, professores e profissionais da área pra você se conectar. A Alura tem cursos práticos organizados em trilhas para aqueles que querem aprender tecnologia do zero, para aqueles que querem mudar de carreira ou até mesmo para aqueles que já são da área e querem evoluir ainda mais. Tudo isso com total flexibilidade, porque aqui é tudo online, então você que manda. Estude onde e quando for melhor para você. Ó, começar agora faz toda a diferença, hein? Para de procrastinar, para de fingir que você não é bom o suficiente. Então confere o link aqui na descrição e aproveita que em breve o preço da Alura vai mudar. E essa é a última oportunidade de você aproveitar o preço antigo com até 30% de desconto, além de garantir mais benefícios, então não deixa pra depois.
Agora voltando para o vídeo, mas por incrível que pareça, essa estratégia de fingir que não é bom em matemática dá muito certo. Até porque caras extremamente altos, como eu e como Aaron, adoram apoiar mulheres em sua vida acadêmica. E matemática é a matéria do amor. Ele fica feliz em ajudar a garota, apesar de ele ter ensinado tudo errado, e no final ele até convida ela para uma festa fantasia de Halloween na casa dele. A garota se arruma toda com uma incrível fantasia de noiva zumbi, mas chegando na festa ela acha um pouco estranho que ela é a única que tá horrorosa de feia. E assim, tudo bem que ela nunca pisou numa escola, ela não entende de dinâmica social, ela não entende que festa de Halloween na verdade não é pra você ir feio, mas ainda assim, ela deve ter um espelho em casa, né? Ela tá feia até para parâmetros de filme de terror. E aí, nessa festa, a Regina vai falar com o Aaron, né? Pra falar bem da Cade, dar aquela forcinha pra amiga. Só que eu não sei o que acontece na hora, eu acho que ela deve ter bebido. Ela acaba se confundindo, se embananando toda. E no final, ela acaba falando muito mal da Cade. E aí, eu não sei de verdade o que aconteceu naquele dia, que a Regina se confunde mais ainda e ela acaba beijando o Aaron. Um terrível mistake que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E aí depois disso, os dois até voltam a namorar, até porque a Regina não vai ser cuzona de dispensar o cara depois de beijar ele, né? Porque caras extremamente altos, como eu e como o Aaron, costumam ser extremamente sensíveis. Após este terrível mistake, a Cade obviamente fica muito chateada e muito brava com a Regina. E aí ela decide simplesmente acabar com a vida dela. A Cade vai até os seus amigos Damien e Janice e juntos os três bolam um plano para acabar de vez com o incrível governo democrático de Regina George. E aí eles aprontam diversas traquinagens, tipo dar um hidratante de pé pra Regina, dizendo que na verdade é um hidratante de rosto. E obviamente, isso não dá em nada. No final do dia, hidratante é hidratante, né, porra? A minha vida toda eu usei um único sabonete pra limpar o meu rosto, o meu corpo, o meu pé, o meu cu. E eu também usava aqueles shampoos 10 em 1, que é shampoo, condicionador, máscara, hidratante, anti-queda, anti-caspa, protetor solar, antitérmico, lubrificante e desodorante. E eu tô ótimo. A única coisa que eu descobri recentemente é que agora meu cabelo é altamente inflamável e eu não posso chegar perto de nenhuma faísca. E às vezes o cabelo apita em detector de metal. Mas saca só esse brilho. Bom, mas obviamente nada do que eles aprontam contra a líder democrática Regina dá certo. E aí o negócio começa a escalar de uma maneira absurda. A Cade decide atacar as inseguranças da Gretchen, colocando na cabeça dela que a Regina não gosta dela. Sendo que isso é apenas 50% verdade. Os outros 50% ela forçou a narrativa. E aí isso dá certo, a boca de sacola da Gretchen se vira contra a Regina e acaba contando pra Cade todos os podres dela, incluindo o fato de que a Regina tá traindo o Aaron Samuels toda quinta na sala de projeção atrás do auditório. A Regina é uma mulher extremamente confiante de que ela não vai ser pega e muito organizada, porque ela sempre trai no mesmo dia e no mesmo lugar. E aí a Cade fica tentando fazer o Aaron flagrar esse ato de traição, mas sempre acontece alguma coisa que impede. E isso porque caras extremamente altos, como eu e como o Aaron, são cegos, completamente cegos de amor. Ou esse cara só nasceu com muita vocação pra ser corno, porque a menina trai ele toda semana no mesmo lugar. Como que ele é o único que não sabe disso? E aí a sem vergonha da Cade novamente finge que não tá entendendo a matéria de matemática e pede ajuda do Aaron. E ele, com toda a sua inocência de cara extremamente alto, vai até a casa dela ajudar ela, só que quando ele chega lá, eles acabam se beijando na boca. A matemática realmente é a matéria da paixão, mas o Aaron recua desse beijo, dizendo que não é justo com a Regina, e aí a Cade se cansa dessa cornumancice dele e revela de uma vez por toda que a Regina tá traindo ele. A Cade então continua com seu plano de acabar com a Regina, dessa vez com uma ideia muito mais radical. Ela oferece barrinhas hipercalóricas pra Regina, dizendo que na verdade elas são pra emagrecer, e isso é literalmente terrorismo biológico, na minha opinião. Quer dizer, na verdade, terrorismo biológico é pleonasmo, né? Terrorismo e biologia
são a mesma coisa. E não é nem pelo fato de que ela vai engordar. Engordar, todo mundo engorda. É porque realmente é perigoso você fazer uma mudança tão radical assim na dieta de uma pessoa. Mas é claro que a filha do professor de biologia faria isso sem pensar duas vezes, né? No outro dia na escola, eles anunciam as candidatas à rainha do baile de primavera. E pra quem não sabe, isso tem o mesmo peso que uma eleição presidencial. E as garotas mais votadas foram, obviamente, a Regina George, a Gretchen, a Janice, que o Damien colocou só como piada, e por algum motivo a Cade também tá lá. Porém, o que era pra ser uma grande festa da democracia acaba se tornando uma guerra. Primeiro que a Regina vai experimentar o vestido dela pro baile e ela não consegue fechar ele. E isso por conta das barrinhas hipercalóricas que a Cade tá dando pra ela. Cara, a Cade é literalmente o que aconteceria se um professor de biologia tivesse filho com outro professor de biologia. Nasceria o anticristo. E à noite, a Cade liga pra Regina e deixa a Gretchen escutando a ligação delas ali em segredo. E aí a Regina diz que a Gretchen não é bonita e não vai receber nenhum voto. E na verdade, quem deveria ter sido candidata no lugar dela era a Karen. Só que ninguém lembra da Karen porque ela é uma vagabunda. Comentários duríssimos, mas esse é exatamente o tipo de comentário que você vê em qualquer debate político sério. E assim, a Gretchen e a Karen se viram completamente contra a Regina, que foi praticamente uma mãe pra elas a vida toda. E elas até expulsam a Regina das Poderosas, alegando que ela veio com uma calça de moletom e não era sexta-feira. Só que a Regina disse que ela só veio com aquela calça porque é a única que tá cabendo nela. Pois é, exatamente por isso que professores de biologia não podem procriar. E assim, a Cade consegue derrubar o governo justo e democrático de Regina George, se tornando a nova abelha rainha da escola. E agora eu sei exatamente como todos os brasileiros se sentiram quando a revista Forbes não quis criar um prêmio pro cara mais alto e woke de 2025 e dar o prêmio pra mim. É um misto de medo, decepção, confusão e vontade de matar todo mundo. A Cade, então, sem perder mais tempo, decide ir atrás do Aaron Samuels. Ela quer ter tudo que era da Regina. Ela convida o rapaz para um pequeno get-together em sua casa, só que o que era para ser uma pequena reunião entre amigos, acaba se tornando uma grande festa cheia de desconhecido. E quando o Aaron chega nesse grande get-together, a Cade já está completamente embriagada. A garota fala um monte de besteira para ele e admite que ela é boa em matemática. Ela só fingiu ser ruim pra ter a ajuda dele. E que, na verdade, é ele quem tá precisando de ajuda em matemática. Um dos maiores insultos que você pode proferir pra um cara extremamente alto, que costuma ser um cara extremamente sensível, é dizer que ele não é bom em exatas. É tipo você falar pra uma menina que o delineado dela ficou uma bosta, tá parecendo o símbolo da Nike. Então, obviamente, o Aaron vai embora da festa completamente chateado e vomitado, porque além de tudo, a Cade ainda vomita nele. E assim, ele também jamais ficaria com uma pessoa que tem vergonha de matemática. Daí a Janice e o Damien passam na frente da Cade e ficam muito bravos com ela. Porque primeiro, a Janice já fazia semanas que tava convidando a Cade pra ir na exposição de artes dela, e a Cade deixou de ir pra dar aquela festa cheia de desconhecido. E segundo, que ela não convidou nenhum dos dois pra festa dela. E aí a Cade dá a desculpa que ela tem que se manter no personagem, então ela não pode sair convidando os esquisitões. Só que a verdade que ela não quer admitir é que ela parou de fingir ser uma poderosa faz muito tempo. Ela já é uma verdadeira ditadora. São tempos tão sombrios que eu me vejo obrigado a concordar com o Monark. A ditadura já começou. Acorda! A Regina também passa na festa da Cade, fica muito brava que ela não foi convidada, fica mais brava ainda quando ela descobre que a Cade tentou ficar com Aaron, mas nada disso se compara quando ela descobre que aquelas barrinhas que a Cade estava dando pra ela, na verdade são pra engordar. Aí ela fica completamente enfurecida, espumando de raiva. A Regina volta para casa, pega o livro do arraso e começa a escrever muitas maldades sobre si mesma, porque mesmo depois de tudo que ela passou, de todas as injustiças, ela ainda consegue praticar a autorreflexão, a autocrítica. Ela ainda consegue se olhar no espelho e falar mal de si mesma. Será que eu conseguiria fazer isso? Falar mal de mim mesmo? Será que você conseguiria?
No caso, falar mal de você mesmo, tá? Não de mim. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. E no dia seguinte, ela entrega o livro do arraso chorando para o diretor do Val, dizendo que ela encontrou no banheiro. É tipo quando você atropela o professor de biologia e vai avisar que alguém atropelou o professor de biologia. O importante aqui não é o autor do crime, não é apontar dedos, não é acusar ninguém, mas sim reverenciar quem foi lá e encontrou primeiro. O diretor chama a Cade, a Gretchen e a Karen na sala dele, porque elas são as únicas garotas que não aparecem no livro, e elas tentam explicar que aquele livro do arraso não é delas, é da Regina. Porém, elas são interrompidas por algo muito urgente. Enquanto elas estavam na diretoria, a Regina começou a espalhar diversas cópias de páginas do livro do arraso por toda a escola. E aí a escola acaba virando uma verdadeira selva. Porque fulana descobre que ciclana falou mal dela, aí a outra descobre que não sei quem lá contou um segredo pra todo mundo que não era pra contar, e aí todo mundo começa a sair numa grande porrada generalizada. É mais ou menos o que deve ter acontecido nas escolas quando eles proibiram o chat do Roblox. O diretor então aciona os esguichadores de incêndio e manda todas as garotas irem até a quadra. Lá, a professora de matemática, a maior matéria de todos os tempos, pede calma para as garotas e, independente de quem tem escrito aquelas coisas, as garotas precisam parar de chamar umas às outras de vadias. Só as que realmente merecem. Ela então faz as garotas participarem de uma dinâmica em que elas sobem em cima de um palco, pedem desculpas por algo que elas falaram ou fizeram contra outra garota, e aí elas se jogam em cima de uma multidão de garotas que estão prontas para receber e perdoar elas. Caras extremamente altos também deveriam começar a fazer isso, só que a gente ia ter que subir em cima de um penhasco pra gente ter a altura mínima ali pra conseguir se jogar em cima de outros caras extremamente altos. Daí quando chega a vez da Janice, ela admite que ela fez a Cade acabar com a vida da Regina e ela pede desculpas pra Regina, dizendo que ela só fez isso porque ela tem uma paixão lésbica pela Regina. E aí ela se joga na multidão de uma maneira extremamente rock. E aí sim, finalmente ela entende o que é o rock and roll. A Regina começa a espumar de raiva por conta dessa traição da Cade, que ela já considerou uma grande amiga, e ela vai embora da escola. A Cade vai atrás dela e bem na hora que ela chama a Regina pra pedir desculpas, a Regina simplesmente atropelada por um ônibus. E aí a gente vai fingir que a Cade não esperou o tempo certinho pra chamar a Regina e distrair ela, pra aquele ônibus pegar ela, né? Vamos fingir que foi tudo apenas uma grande coincidência. É muita cara de pau, né? Não, tanto que o ônibus que atropelou ela tava numa alta velocidade e aquilo é uma área escolar. Inclusive, o ônibus era escolar. Ele sabe que ele não pode estar rápido ali. Ele literalmente pega os alunos ali. Não é toda escola que tem um Edward pra te salvar de carros em alta velocidade. Enfim, a Regina fica muito machucada, mas felizmente ela não morre. É aquilo, se desse pra derrubar governo só com ônibus, o Bolsonaro ainda seria presidente. No outro dia na escola, a Cade se surpreende ao encontrar policiais dentro da aula de matemática, provavelmente porque essa mulher quase ficou pelada durante a aula, mas na verdade não. Eles estão ali porque a Cade escreveu no caderno do arraso que a professora dela era traficante de drogas. E agora eles precisam averiguar a veracidade desse fato. Até porque no livro do arraso também estava escrito que o professor de educação física estava tendo caso com 2 alunas. E isso era verdade. Pois é, o livro do arraso da Regina conseguiu fazer mais prisão do que a lista do Epstein até agora. A Cade, então, admite que foi ela que escreveu aquilo e que era tudo uma grande brincadeira. E aí ela se ferra de vez, tanto com a escola como com seus pais, que colocam ela de castigo. Mas lembre-se, uma mulher empoderada jamais fica de castigo, isso não existe. E aí ela fura o castigo pra ir participar de uma competição dos matletas, que é uma competição de matemática entre escolas em que eles disputam pra ver quem que é o mais nerd. Cara, e matemática não é isso não, matemática é pra unir, não pra competir. E a Cade só se enfiou naquilo porque foi uma forma de se redimir por ter chamado a professora de matemática de traficante. E aí eles vencem essa competição de matemática e depois a Cade decide dar uma passadinha no baile de primavera. Vamos ver o que tá acontecendo ali. Só dar uma olhadinha. Eu meio que tô concorrendo, né? Uma paradinha lá.
Acho que não faz mal só dar uma passadinha. Ela chega bem na hora que eles estão anunciando a grande rainha de primavera e é óbvio que, inexplicavelmente, é a Cade quem ganha. Não faz o menor sentido. Essa menina chegou ontem, a Regina merece muito mais. E, aliás, normalmente, candidatos que sofrem um atentado contra a sua vida logo antes de uma eleição costumam vencer ela. Isso aí tá meio esquisito. Eu vou ter que pedir uma recontagem dos votos. Enfim, a Cade sobe no palco, pega sua coroa e quebra ela em 1000 pedaços, dando um pedacinho da coroa pra cada garota, porque no fundo todas merecem ser rainhas. O que, sinceramente, não merecem não. Alguma delas, por acaso, foi atropelado por um ônibus depois de ter sofrido terrorismo biológico por um semestre inteiro, além da Regina? Eu acho que não. A Regina é a verdadeira campeã do povo. Acho que essa é uma grande lição para você nunca ser legal com um aluno novo. Enfim, depois de toda essa grande palhaçada, as meninas finalmente descobrem que serem malvadas é errado. Uma lição que eu espero que todos vocês tenham aprendido, principalmente o motorista daquele ônibus. Estou de olho em você.